Jeremias capítulo 17, versos 7 em diante, que diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Até aqui é suficiente por enquanto. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que nos abençoe, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dirija, para que juntos possamos receber os princípios e os valores da palavra de Deus em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor, estamos ligados neste momento, mesmo que à distância, virtualmente, mas ligados através do Teu Espírito Santo. E nós lhe pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor venha continuar nos abençoando. Estamos sendo abençoados através da adoração, dos louvores, mas também nessa noite queremos ser abençoados através da Tua palavra. Nos revele a Tua palavra, a Tua vontade. Pai, que a nossa mente esteja aberta, o nosso coração, que o nosso espírito possa receber do Teu Espírito Santo nesta noite. Ó Deus, nós repreendemos e ordenamos que saia em nome de Jesus todo tipo de bloqueio, de barreira, de impedimento, seja humano, seja diabólico, seja de qualquer ordem, Senhor, que tenta impedir que a palavra chegue ao coração e que haja uma transformação através dela. Que saia todo mal em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo haja com liberdade, Senhor, nos sondando, nos dirigindo, nos ensinando, nos corrigindo, nos levando, Senhor, para um nível mais alto. Eu lhe peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nesta noite, nós lemos aqui uma pequena porção em Jeremias capítulo 17, e ela tem também uma referência muito próxima, muito parecida, com alguns termos que nós vimos aqui, também no Salmo 1, Nós temos um texto até muito parecido, palavras muito próximas, também no Salmo 1, mas eu dei preferência a ler aqui em Jeremias 17. E eu quero falar do que realmente nós somos feitos, o que nos constitui, do que nós somos realmente por dentro. Não estou falando de corpo humano, mas estou falando como pessoas, Porque nós estamos vivendo em tempos de crise, em tempos de dificuldade. A pandemia está aí, E a pandemia, ela só revela quem realmente nós somos, o que nós temos por dentro, Porque o que nós temos por fora, todo mundo está vendo, Nós vivemos em tempo de redes sociais, em internet, em que as pessoas, eu também tenho, Eu tenho lá um perfil no Instagram, tenho um perfil no Facebook, tenho lá o meu canal no YouTube, Isso é o que as pessoas veem de mim. Assim são a grande parte das pessoas na sociedade moderna. As pessoas têm lá o seu perfil, a sua foto. Será que essa foto é a minha foto mais bonita? A produção, existem filtros, são pequenos aplicativos que são filtros que melhoram, tiram imperfeições da pele, me deixam um pouco mais jovem. Isso é bom, é até legal. E o que as pessoas querem mostrar para as outras que elas são? Mas em tempos de crise, nós revelamos não a nossa aparência, mas o nosso verdadeiro interior. Muitas pessoas estão ficando nervosas, estressadas, estão angustiadas, estão ansiosas, porque essa situação que no começo do ano se apresentou, a princípio disseram que não era nada, depois de repente mudou e praticamente ficou o fim do mundo, Depende do canal de TV que você assistia, você achou que o mundo estava acabando, não é verdade? E aí as pessoas começaram a ficar angustiadas, preocupadas, tensas, ansiosas, e vai passar, não vai passar, já passou, não passou,
Já passou o pico? Estamos no pico? Não estamos? Estabilizou? Como é que nós estamos? Né? Mas eu quero dizer para vocês que são discípulos, são obreiros, são pessoas que eu falo toda semana, que cuidam de pessoas, que discipulam pessoas, que a nossa base não está no que é externo, a nossa base está naquilo que nós não vemos com os olhos naturais. A nossa fortaleza, a nossa segurança está em Deus, né? Tem um texto conhecido que diz: eleva os meus olhos para os montes, né? E faça aquela pergunta, né? De onde me vem o socorro? E aí ele já responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí depois há toda uma afirmação do salmista dizendo sobre a segurança daquele que está em Deus. E assim também é o que nós devemos ter. Mas aí vem a questão: nós chegamos na pandemia em que situação? A pandemia não nos fez assim, ela só revelou quem nós somos. Como é que nós chegamos na pandemia? Em que situação? Esse texto, Jeremias, né, está trazendo uma palavra de Deus, dizendo assim, ó: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Quer dizer, aquele que confia, aquele que tem fé realmente no Senhor. Aí Jeremias diz como é essa pessoa: ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quer dizer, uma árvore que é plantada perto da água é uma árvore que ela tem uma sustentação, ela tem uma base. Por quê? Porque ela está perto da água. E aqui diz assim, ó: quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes, né? Quer dizer, não existe uma época para que as folhas fiquem murchas ou fiquem fracas e caiam, porque ela está sempre perto da água, então as suas folhas estão sempre verdes. E aqui diz: quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Por que ela não se preocupa quando não chove? Porque a sua base, a água que ela precisa, não vem da chuva, mas vem do ribeirão, na qual ela está próxima, enraizada ao lado do ribeirão. A pessoa que está enraizada em Deus, que está baseada em Deus, o texto de Jeremias faz uma comparação que aquele que confia, aquele que crê, tem suas raízes na beira do ribeirão. Quer dizer, aquele que confia, aquele que crê, que confia, ele tem as suas raízes em Deus. Se vem o calor, quer dizer, o calor que sufoca, o calor que normalmente murcha, que faz as pessoas se sentirem mal, fracas, né? Não atinge essa pessoa. Por quê? Porque ele está junto ao ribeirão. A água que tem ali é suficiente para que nem as suas folhas mudem de cor. Tem gente que quando vem um problema, vem um calorão da vida, vem uma dificuldade, né? Ele já começa a mudar de cor. O seu temperamento, as suas reações às situações da vida começam a ser diferentes, porque a temperatura está alta, o fogo está pegando, o problema está chegando, né? E aqui diz também, ó: quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Quer dizer, essa comparação que o Senhor traz através de Jeremias é o seguinte: tem pessoas que elas dependem de alguns momentos especiais para que ela se mantenha produzindo frutos, mas se não chove, essa pessoa para de dar frutos. Mas essa pessoa que não, por quê? Porque a água dela não vem da chuva, a água dela, né, de uma chuva uma hora ou outra, mas a água dela vem do ribeirão na qual ela está enraizada. A pessoa que está enraizada em Deus, ela não depende de momentos. Tem pessoas que vivem na igreja de uma campanha especial, de um momento, de uma data, de uma época. Quando, vamos dar exemplo na igreja, vamos fazer um grande evento, uma conferência, um congresso, um seminário, e aí essa pessoa até participa, é bom, não é errado, é uma bênção, mas ela participa ali.
e ali ela fica um tempo assim, aí vamos usar o termo aqui, as folhas estão verdes, ela está produzindo fruto, mas passa um tempo e o efeito daquele evento vai meio que acabando, e aí as folhas começam a murchar de novo, ela não produz frutos, e ela espera quando vier uma nova chuva, um novo evento, um novo seminário ou uma campanha, ela renove as suas forças. E é nesse período em que as pessoas se enfraquecem e muitos caem de uma tal forma que não se levantam mais. A pandemia é uma intempérie, é o calor, é a falta da chuva. Quem está enraizado no Senhor, ao lado das águas correntes, essa pessoa não murcha as flores, essa pessoa não para de dar frutos. Essa é a verdade. Eu estava lendo, né, um material, um livro de um pastor chamado Wayne Cordeiro. Ele fala muito sobre mentoreamento e eu gosto de ler algumas matérias dele e livros. E ele conta uma história que é importante para a gente usar como referência aqui. Ele conta que quando, um pouco depois que ele se casou, ele tinha uma condição financeira ainda bem baixa, né? Começo de casamento, começando um sonho, um projeto, e ele queria comprar para a casa dele uma mesa, mas ele não queria uma mesa qualquer, ele queria uma mesa com um tampo de carvalho. E ele sonhava, ele imaginava, puxa, eu quero ter uma mesa de carvalho, uma mesa que eu vou deixar para os meus filhos, quem sabe essa mesa vai chegar até os meus netos, uma mesa que custa caro, com uma madeira de qualidade, madeira nobre, uma madeira que dura, que aguenta todo o tempo, pode mudar, pode passar a situação, a madeira está lá, a mesa está lá, porque ela é feita com qualidade. E ele sonhava com isso. E um dia ele passando por uma loja, chamou a atenção, ele viu uma mesa de carvalho. Ele olhou aquela mesa clássica, aí ele ficou todo feliz, olhou, pensou, mas eu não posso comprar isso. Mas ele foi conversar, e aí conversou com o vendedor falou, isso aqui está com preço assim, puxa vida, está em oferta, está barato, uma mesa de carvalho. Ele ficou todo feliz, aí voltou a sonhar, e com uma mesa de carvalho, uma mesa de qualidade, que ele ia usar, que os filhos iam usar, que os netos iriam usar, tal. Comprou a mesa, comprou todo feliz, pagou um preço barato e botou na casa dele. Passado um tempinho, uns dias, ele está lá, quando ele começou a observar, olhou com mais calma, sem muita empolgação, do momento. Sabe que às vezes quando a gente vai olhar coisas, a gente está querendo muito uma coisa, a gente fica meio empolgado, E ele passou aquela euforia, ele foi observar a mesa com calma. Para a tristeza, ele descobriu que a mesa dele não era de carvalho, era uma mesa de compensado, com uma pequenina folha de carvalho por cima. Ele ficou decepcionado. Puxa vida, eu imaginava que eu ia deixar uma mesa de carvalho como herança, uma coisa que dura muito tempo. Ele ficou triste, por quê? Porque ele sabia que uma mesa de compensado, de aglomerado, que era o quê? Pedaço de madeira e cola, não ia durar nada. Primeira mudança que ele tivesse, qualquer móvel, mudança na casa, uma reforma, qualquer coisa, a mesa ia se acabar. Pelo próprio uso, a mesa ia se desgastar, ia se acabar. Porque ela não era de carvalho puro, ela só tinha uma casquinha de carvalho, ela tinha só uma pequena lâmina de carvalho, o resto por dentro era compensado, era cola e pedacinho e pó de madeira, pedacinhos de madeira. Ele ficou todo decepcionado. E aí eu quero fazer uma pergunta. Eu gosto de fazer pergunta, principalmente porque eu estou falando agora via internet. É como diz o pessoal, uma pergunta retórica, não tem nem como você me responder, mas é para você pensar. Você é de carvalho puro ou você é de compensado? Quem é você? Porque o tempo e as intempéries, os problemas, as tempestades, as lutas é que vão dizer. Se cair água em você, se você passar por uma situação difícil, você vai entortar, vai empenar, vai quebrar, vai rachar ou vai ficar inteiro como se fosse um carvalho puro? Como é que você vai ficar? Eu quero ler outro texto com vocês aqui, Mateus capítulo 7, Mateus
7, verso 24 em diante, diz assim, ó. Quem falou essas palavras foi o próprio Jesus, tá? Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então Jesus faz uma analogia, uma comparação que tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Duas casas aparentemente iguais, né? Vou usar o termo aqui, idênticas, né? Construídas. A diferença entre uma e outra é o local onde elas foram construídas. Uma foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia. Sobre as duas houve enchente, tempestade, as intempéries vieram. A casa que estava sobre a rocha permaneceu em pé. A casa construída sobre a areia, ela veio abaixo, acabou-se totalmente. E Jesus diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e pratica e vive o que eu estou falando, essa pessoa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então tem fundamento, tem base, né? Então é um texto parecido, não é igual, mas é o mesmo princípio do que nós somos feitos, onde nós estamos alicerçados, qual é o nosso conteúdo. Eu comecei dizendo a vocês sobre perfil em rede social, né? E nós vivemos hoje uma época em que, vamos usar assim, a aparência, vou usar até um outro termo, a reputação que nós temos, muitas vezes é mais importante que o nosso caráter. O que é reputação? Reputação é aquilo que os outros pensam sobre mim, o que os outros acham que eu sou. E o caráter é quem realmente eu sou. Quem eu sou quando ninguém está vendo? Isso é o meu caráter. A reputação é o que os outros pensam de mim. Então hoje, muitas pessoas estão preocupadas em construir uma reputação, né? Criar um perfil em que as pessoas olhem e falam: olha, aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher, aquele casal, aquela família. Perfil, você olha, né? Fotos parecendo comerciais de margarina, daquela família linda, maravilhosa. Mas é assim mesmo? Ou só está vendendo uma imagem na rede social? É a reputação que as pessoas pensam, e não é realmente o nosso caráter, né? O caráter, ele é provado pelo fogo, pelas propostas, pelas situações da vida. A reputação, a pessoa pode construir uma, né? Hoje em dia você pode fazer isso com um pouco de dedicação nas redes sociais, você pode até pagar, né? Hoje nós temos até pessoas que podem nos preparar para mostrar uma imagem para as outras pessoas. Tem as pessoas que podem monitorar, nos ajudar na nossa carreira, mostrando como nós devemos ser, como eu devo falar em público, como eu devo me vestir, né? Como que chama? É o personal stylist, não é isso, Davi? Personal stylist, quer dizer, é o estilo, é alguém que vai me treinar, vai me dizer: olha, Stênio, essa roupa vai aparecer que você é barrigudo, que você não faz exercício na academia, então põe uma roupinha mais escura, disfarça. Se você cortar o cabelo assim, se você fizer a barba com esse corte, vai ajudar. O seu perfil melhora, esse perfil aqui do lado esquerdo, não fala virado para esse lado, que a sua orelha é meio torta. Enfim, é um perfil. As pessoas olham. Infelizmente eu quero dizer alguma coisa para vocês que é chato de dizer, mas nós temos muitas pessoas da igreja seguindo pessoas que têm uma reputação somente. Não é aquilo que aparentam ser, mas eles se apresentam muito bem, falam muito bem, comunicam-se muito bem, têm um perfil nas redes sociais, e aí as pessoas querem seguir, né? Querem seguir essa pessoa, querem se parecer com elas, né? O ser humano tem uma necessidade de se parecer com alguém.
né, de copiar, de admirar pessoas. Mas o que nós estamos falando aqui é de conteúdo. Nós usamos o exemplo aqui do pastor Wayne Cordeiro, né? A mesa que ele sonhou em ter não era carvalho puro, era um compensado com uma pequena lâmina, não ia aguentar nada, ele não ia conseguir deixar aquilo nem para os filhos, quanto mais para os netos. E de que nós somos feitos? De carvalho puro, ou somos um compensado com uma pequena casquinha por fora, né? De aparência, de que estamos bem, de que somos espirituais, de que somos abençoados, né? O que nós estamos preocupados? Com a percepção que as pessoas têm das coisas ou com a verdade realmente? Hoje vivemos com a percepção, o que eu sinto, o que eu percebo, o que eu olho, é um mundo de percepção. Ninguém está preocupado com a verdade. Dime da verdade. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vive na verdade está livre da preocupação com a aparência que os outros querem que ele tenha, mas sim realmente quem ele é. Mas aí vem a questão, né? Vem a questão que nós precisamos ser autênticos do princípio ao fim, né? Começar bem e terminar bem. Tem muita gente que começa bem na igreja e termina mal, né? Tem uns que nem terminam a carreira, abandonam no meio do caminho. Tem gente que começa cheio de fé e hoje a sua fé está lá embaixo, está ansioso, está preocupado, está angustiado. Ele começou bem, estava trabalhando, queria ser um discípulo, desejava ser um líder de um pequeno grupo, de uma célula, de um departamento, sonhava ser um obreiro. Alguns sonhavam: eu vou ser um pastor, vou ser uma pastora, vou ser um líder. Hoje essa pessoa mal tem vontade de ir na igreja. O que aconteceu? O que aconteceu é que ele enfrentou as dificuldades da vida. Ele viu a realidade. Ele se confrontou com problemas pessoais ou de outros. Ele olhou para si mesmo, né? E viu que não era tudo aquilo que ele imaginava. As decepções, os problemas, as lutas que ele enfrentou. E ele não conseguiu se manter num processo de crescimento. Primeiro a pessoa começa a parar de crescer. Não necessariamente cair, mas é como uma pedra, né? Se você jogar alguma coisa para cima, no começo, com a força, ela vai subindo. Uma hora ela vai diminuindo a velocidade até o momento que ela para. A partir do momento que ela parou, ela começa a cair. Enquanto você tiver força para ser impulsionado para cima, você vai embora. Perdeu a força que impulsiona você para cima, o processo é diminuir o ritmo, parar rapidamente e começar a cair. Tem gente que diminui o ritmo, tem gente que está parado e tem gente que já está caindo. E quanto maior o tempo de queda, mais rápido e mais estrago faz a queda. Nós precisamos sempre ser impulsionados. E o que nos impulsiona, pastor? O que nos leva a sermos realmente firmes? Nós temos que passar por um processo. Que processo é esse, pastor? É um processo nas mãos de Deus. Não é em um dia, não são em 2 dias, não é em um mês, em um ano, não. É um processo constante para que nós sejamos mais fortes por dentro do que a aparência de fora, né? Às vezes você olha para alguém, você fala: puxa, olha aquela pessoa, olha a roupa, o jeito, a aparência, fala: olha, firme, mas a pessoa não aguenta a pressão. Aí às vezes você olha um irmãozinho, uma irmãzinha mais simplesinho, talvez não tenha nem aquele jeito forte para falar, aquela aparência toda, mas a pessoa está firme, passa luta, passa problema, a família tem problema, ela tem lutas pessoais, o capeta se levanta, cria um monte de problema, mas aquela pessoa está firme, está forte. Aquela pessoa lidera um grupo, talvez ela não seria a primeira escolha. Alguém olhou para ela, o pastor, alguém olhou e falou: puxa, esse irmãozinho, essa irmãzinha não parece, né, não tem pinta de líder, né, não tem aquela cara de líder, né? Mas ela começou a cuidar de um, começou a cuidar de outro, cuida lá da sua célula, cuida do seu trabalho. A pandemia está quebrando o pau no mundo inteiro. Ela está lá, o seu grupo está lá, está alimentando o seu grupo. Talvez nem possa fazer reunião, mas está orando, está mandando o zap, está conversando, está animando todo mundo. Agora o grupo está começando a se encontrar na igreja, está retomando algumas atividades, e os frutos dele continuam lá. Lembra do começo? Quando não tem chuva, não tem fruto.
essa pessoa estava sem chuva, mas o fruto dela está lá. Sabe por quê? Porque a fonte dela não é a chuva que vem de vez em quando, mas é a água em qual ela está enraizada, é a base que ela tem. Ela é uma pessoa que tem conteúdo, que é uma pessoa que tem força de dentro de Deus, no relacionamento pessoal com Deus. Para nós sermos pessoas firmes e constantes, precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus, firme e constante, num processo para que nós possamos estar firmes quando as dificuldades vierem. Presta atenção, gente, não tem problema, você não vai ter problema a vida toda, nem doença, nem dificuldade, nem vai ter pandemia para a vida inteira. As coisas vêm e passam. Então nós precisamos estar sempre nos aprofundando em Deus. Quando os problemas vierem, nós estamos preparados para enfrentá-los, né? Tem gente correndo atrás agora, é melhor agora do que nunca, mas durante o problema é muito mais difícil você correr atrás do que quando você já está preparado antes do problema aparecer. Para isso, eu quero passar para você 2 conselhos que eu anotei aqui quando eu li esse texto, né? É muito próximo do que eu falei com vocês na semana passada, também aqui no RCE, mas é para fortalecer esse princípio que eu estou passando para vocês. Eu quero ler com vocês Salmo 42, verso 1. Diz assim, ó: assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Verso 2: eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Então, o primeiro princípio que eu quero falar com vocês tem a ver com o que eu falei a semana passada. O desejo que nós devemos ter de estar na presença de Deus. Presta atenção numa coisa: não é somente o desejo de estar na casa de Deus, mas também é o desejo de estar na presença de Deus. Como citei na outra semana, tem pessoas que só se alimentam quando vêm à igreja. A igreja tem um alimento, como dizer, igual a almoção de domingo, forte, legal, mas ninguém vive só de alimento uma vez por semana, né? Então Davi, o salmista, está dizendo o que aqui? Que ele quer estar na presença, ele tem desejo, assim como o animal, a corça deseja as águas, né? Tem sede, ele também tem sede da presença de Deus. Nós devemos ter sede, devemos desejar estar na presença de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Nós devemos ter um devocional. Volto a falar, volto a bater nessa tecla. Um devocional, um tempo com Deus, uma sede de Deus, um desejo de estar na presença dele, né? Um devocional normalmente é um período de oração, de meditação na palavra, lê a palavra, ora, lê a palavra, e ali você medita, você pensa, você se entrega a Deus naquele momento. Isso vai ajudar você num processo de autoanálise. Que processo é esse de autoanálise? Que quando você começa a ler a palavra, meditar, orar, então o espiritual, né? O Espírito Santo vai trazer você entendimento do que o texto diz. Não basta só ler um texto, mas o Espírito Santo vai trazer entendimento. E nessa autoanálise, que eu chamo assim, o que você faz? Você começa a perceber na palavra como você está comparado com aquilo. Você percebe que talvez isso eu precise melhorar, isso eu preciso mudar, isso eu preciso deixar de lado. Alguma coisa que está na palavra mexe comigo, ela começa a trazer uma transformação. É esse o processo interior que nós precisamos, para que seja formado em nós um caráter segundo o padrão de Deus, um caráter parecido com o de Jesus. E a palavra e a oração, essa meditação, esse devocional, essa comunhão, essa sede de Deus, esse desejo de estar na presença dele, da sua palavra, de conhecê-lo, é que vai trazer força para que eu consiga ter
essa transformação interior. Só que isso não acontece em um dia. Isso é um processo. Não pensa que um dia vai tudo mudar. Não. Todo dia, ali a palavra vai trabalhando conosco, vai mexendo com a gente. O Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos motivando, vai nos corrigindo, né? Vai nos colocando para cima, vai nos segurando em algum momento com alguma decisão precipitada nossa, mas aquilo tem base na palavra, porque eu não posso viver somente, né, do que eu sinto, do que eu imagino. Eu preciso ter uma base. A base é a palavra. A revelação, o entendimento espiritual vem através da oração, mas tudo tem a ver com a palavra, porque a palavra escrita, ela tem que estar, né? A revelação, o entendimento que nós temos tem que estar de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não, o Espírito Santo jamais vai contradizer a própria palavra dele. É o que nós falamos que é o rema, que é a revelação, e o logos, que é a palavra escrita. Tem que estar em harmonia aquilo. Isso vai trazer para nós uma transformação, uma autoanálise. A gente vai olhar para aquilo e olhar para nós. Julgue o homem a si mesmo, está lá em 1 Coríntios, no texto de preparação para a ceia. Julgue o homem a si mesmo. Mas como é que ele vai julgar? Se o meu parâmetro é errado, como é que eu vou julgar? Se eu tenho uma régua que tem uma medida errada, quando eu for medir, vai dar errado. O problema é que as pessoas estão fazendo autoanálise. O problema é que a régua das pessoas não é a régua de Deus. Eu tenho que usar a régua de Deus, não a régua do mundo, né? Ah, mas é assim, eu penso isso, a moda é o coração. Ai, meu coração, eu sinto no meu coração. Ai, o coração. Queridos, a régua não é o seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que tudo. A régua é a palavra de Deus. Então essa junção é que vai trazer para mim o conteúdo que nós estamos falando aqui, é que vai me tornar forte interiormente. Não é a aparência, mas é o que eu tenho por dentro, é o que eu tenho realmente de verdade. É essa palavra, essa presença de Deus é que vai formar o meu caráter segundo os valores de Deus e não segundo os valores do mundo. Tem gente que está num processo inverso. Ele está trocando os valores de Deus pelos valores do mundo. Ele está deixando de ler a Bíblia, está deixando de orar, está deixando de adorar, está deixando de congregar, está trocando isso por outras coisas. E aí o que acontece? Está enfraquecendo. As suas raízes não estão mais no ribeirão. Não estão mais no ribeirão. Então quando vier o sol forte, as folhas vão murchar. Quando faltar chuva, ele não vai produzir frutos. Tem muita gente que está seco nessa época. Sabe por quê? Porque não está enraizado no ribeirão, como nós lemos aqui em Jeremias capítulo 17, que foi o nosso texto de base. Primeira coisa, a autoanálise, baseado na palavra de Deus, nesse devocional, né, nessa interação com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra. O segundo ponto é receber essa palavra e ter alegria em obedecer. Pastor, algumas coisas são tão difíceis de obedecer, mas eu quero ler um texto para vocês que mostra que o Espírito Santo também nos ajuda nesse processo. Vamos ler 1 João capítulo 5, 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Não é Evangelho de João, tá? É a carta de João, lá no finalzinho. 1 João capítulo 5, verso 3, diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, né? Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Também lemos o verso 4. Então João está dizendo que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Então eu entro para uma outra situação, né? Nós vimos aqui a importância de conhecer, de uma autoanálise para ver a nossa vida de acordo com a palavra.
Mas não é só o conhecimento, não é só o entendimento. Há necessidade também da prática. Lembra que eu li agora há pouco, Jesus falando que o homem firmado sobre a rocha, que a casa firmada sobre a rocha que aguenta a tempestade, é como o homem que ouve e obedece a palavra. Então, aquele que ama ao Senhor, obedece. E esse processo de amar ao Senhor, vem também do desejo que nós temos dele, de estarmos na presença dele, de o conhecermos. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós o amamos. E se realmente amamos o Senhor, obedecer ao Senhor não é um fardo, não é difícil. Aqui João está dizendo, não é difícil demais obedecer ao Senhor, se você o ama. Quem ama, obedece. Há um conceito nos nossos dias que diz que amor é espontâneo, amor é o que você sente. Não, irmãos, amor é muito mais do que isso. Alguém fala, não, amar não é isso. Se eu me sentir comprometido com alguma coisa, se eu sentir algo que eu preciso, não, eu tenho que sentir, é algo. Não, queridos, o amor é mais do que isso. Vamos usar exemplos para a gente entender melhor. Por exemplo, a mãe, ou até mesmo o pai, filhos, né? Os filhos dão trabalho? Sim. Filho dá despesa, Davi? Dá, né? Eu tenho 2 lá em casa, né? Dá despesa. Dá trabalho, Wagner? Dá trabalho. Mas por que a gente cuida deles? Porque a gente gasta dinheiro com eles? Porque nós nos gastamos por eles. Nós pensamos primeiro neles do que na gente. Sabe por quê? Porque nós os amamos. O amor faz isso. E alguém fala, você é obrigado a fazer isso pelos seus filhos? Não, eu faço com alegria. Ninguém diz, olha, não compra uma camisa para você comprar um brinquedo ou comprar uma roupa para o seu filho. Ninguém precisa falar isso. Primeiro a gente pensa, vou comprar para ele. Se der, a gente compra para a gente, eu e minha esposa. Sabe por que isso? Porque isso é amor. Então entendam, se nós amamos o Senhor, não fica difícil obedecê-lo. Sabe por quê? Porque nós queremos ver o Senhor feliz conosco. A nossa alegria é vê-lo, é obedecer. Se dizer assim, querido, que você deve fazer, você faz com alegria. Sabe por quê? Não é porque você é obrigado, porque você ama. Quem ama tem alegria em agradar o objeto do seu amor. É assim que funciona. Se nós amarmos ao Senhor, nós iremos obedecer. Os seus mandamentos não serão difíceis. Mas como eu consigo amar o Senhor, pastor? É convivendo com Ele, é conhecendo o Senhor. Então a gente volta para o primeiro ponto, que é o devocional, a oração, a palavra, conhecendo a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. E quanto mais você ama a Deus, mais você o obedece. É um processo, né? Então, esses 2 pontos que tem a ver com a autoanálise, se olhar, conhecer a Deus, conhecer a nossa vida. Quantas pessoas são transformadas pelo amor? Como assim transformadas pelo amor? O jeito das pessoas, a maneira de falar, de se comportar. Tem gente que parece que não dá jeito na vida. Aí essa pessoa encontra um grande amor e ele muda. É obrigado a mudar? Não. Já tentaram mudar essa pessoa de tudo que é jeito. Mas, quando ele encontra um grande amor, ele muda. Até o jeito da pessoa falar, de conversar. Alguém fala, essa pessoa está amando, está apaixonada. Porque ele ficou diferente ou ela ficou diferente. Porque é o amor. Então, a transformação interior vem no relacionamento de amor com Deus. Da sua palavra, a fé, é um processo que nós estamos passando. E assim nós conseguimos estar firmes, constantes, com conteúdo, para podermos enfrentar as adversidades. As nossas raízes estão baseadas num ribeiro que não seca. Então a gente vai sempre produzir frutos. As nossas folhas sempre estarão verdes. Não temos aqui, o termo aqui, que eu quero ler de novo com vocês, Jeremias 17, diz assim, ó: ela não tem medo quando vem o calor. E outro termo diz, ela não se preocupa. Quer dizer, ó, tem tudo a ver com o nosso tempo.
Medo e preocupação estão destruindo muitas vidas. Tem família se deteriorando por causa de medo e preocupação. Mas aqui diz que aquele que está enraizado em Deus não é dominado pelo medo e nem pela preocupação. Ele não vai deixar de ter folhas verdes, que é a aparência, e também não vai deixar de produzir frutos. Essa pessoa interiormente e exteriormente é uma pessoa saudável, espiritualmente uma pessoa saudável, né? Vou usar o termo que eu usei agora há pouco, é feita de carvalho por fora e por dentro. Aguenta pancada, aguenta pressão, aguenta o tempo, porque ela está baseada em Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, até anotei aqui, cuidado. Essa questão que eu falei do princípio de estar em Deus, ler a Bíblia, oração, porque muitas pessoas entendem às vezes de uma forma muito fria esse processo. Ele acha que o simples fato de ler a Bíblia vai fazer uma pessoa diferente, né? Essa pessoa está mais preocupada com informação do que com a transformação. Ela tem informação, ela conhece o texto, ela leu, aí ela é capaz de citar, ela é capaz de falar, mas não houve uma transformação, é só palavra. Não é isso que estamos falando. Estamos falando dessa interação da palavra com a oração, com o Espírito Santo, que daí não vai ser só o conhecimento da palavra, vai ser o quê? A palavra sendo viva, transformada em algo vivo dentro de nós e traz uma verdadeira transformação. Esse é o objetivo. Não é só conhecer, só ter informação, mas é um processo de transformação. E por último, eu anotei aqui, né, eu quero ler para vocês, diz assim, ó: nosso tempo diário com a palavra de Deus não é necessariamente projetado para produzir teólogos. Vou ler de novo. Nosso tempo diário com a palavra de Deus não é necessariamente projetado para produzir teólogos. O principal objetivo é formar discípulos. Então, o tempo que você está na presença de Deus, na leitura da palavra, né, meditando nessa autoanálise, a ideia principal não é que você se transforme num teólogo, mas que você se transforme num discípulo. Pastor, você tem alguma coisa contra o teólogo? Não. Mas a Bíblia não nos chamou para sermos teólogos, nos chamou para sermos discípulos. Alguns se tornam teólogos, sim, são mestres, aprendem, ensinam, maravilha, bênção de Deus. Mas todos foram chamados para serem discípulos. O que diz respeito ao discípulo é a transformação pessoal, a transformação interior. Presta atenção numa coisa: o compensado você consegue fabricar, mas um carvalho precisa ser cultivado. O compensado você pode fabricar rapidamente, mas um carvalho precisa ser cultivado. Não é do dia para a noite que você vai se transformar num carvalho puro, algo firme, algo que aguenta a pressão, que aguenta o tempo, que aguenta as tempestades. É um processo. Então, se você está num processo, continue. Se você está e não está, vai, para, recomeça, pegue firme. Se você não está num processo, comece. Vai levar um tempo, mas você vai estar firme na presença de Deus, como um discípulo verdadeiro do Senhor, preparado para aguentar qualquer situação, seja pandemia, seja problema pessoal, familiar, seja luta, dificuldade no discipulado, qualquer situação que você passar, você vai estar firme, porque a sua base não é em coisas aparentes, mas a sua base está em Deus. Você tem conteúdo, o seu caráter foi transformado, o seu interior foi transformado, e você hoje é uma pessoa parecida com o Senhor. Você é uma pessoa que tem a bênção de Deus na sua vida, não só porque alguém abençoou você, mas porque você está vivendo na presença do Senhor. E eu quero finalizar minha palavra nesta noite, né, lendo um texto que é uma promessa, né, uma profecia, né, em Isaías capítulo 61, que é falando de como o Senhor faria
quando ele viesse. Isaías 61, verso 3. Nós vamos ler esse texto e a gente vai orar. Isaías 61, verso 3. Na Nova Versão Internacional, a NVI, que diz assim, verso 3 mesmo: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então, a promessa que o Senhor Jesus viria para transformar a sua tristeza, o seu luto, o seu sofrimento em alegria, e transformar cada um de nós em carvalhos firmes. Aqui diz, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Esse é o desejo do Senhor, que você seja como um carvalho de justiça, que você seja firme, constante, inabalável. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua presença nesta noite. Ó meu Deus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus, para que possamos viver na tua presença, não somente no domingo, no culto, ou em algum momento especial, num congresso, num evento, numa conferência, mas que cada dia possamos estar diante de ti, Senhor, no secreto do nosso quarto. O Senhor falou: entra no teu quarto e em secreto relacione-se com o seu Deus. Pai, que possamos estar num devocional, em oração, em meditação, meditando na tua palavra, entendendo a tua palavra, fazendo uma autoanálise, Senhor, para que nós possamos cada dia estarmos num processo de amadurecimento, de fortalecimento, para que sejamos preparados para enfrentar qualquer luta, qualquer problema. Meu Deus, quando faltar, a chuva, que nós não tenhamos medo, nem fiquemos preocupados, que nós possamos continuar produzindo fruto. Quando vier o calor, Senhor, que o medo não domine o nosso coração, que as nossas folhas continuem verdes, que nenhum problema, dificuldade venha trazer medo ou preocupação para o nosso coração, porque nós estamos enraizados no Senhor, as nossas raízes estão estendidas para o ribeiro, para a água da vida. Senhor, que possamos cultivar o relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, que a cada dia possamos crescer, que o Senhor vá nos moldando, nos lapidando, nos transformando a cada dia na tua presença, para que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor, para a tua honra, para a tua glória, meu Deus, para que possamos ser discípulos que abençoam as pessoas, discípulos fortes, discípulos determinados, discípulos, meu Deus, que podem realizar a tua obra, meu Deus, que não se ofendem, que não se magoam, que não se machucam, meu Deus, que não deixam a obra por nada, que não desanimam do compromisso, não desanimam, meu Deus, as suas tarefas, que não se enfraquecem diante das adversidades, mas que estão firmes ali para cumprir o seu chamado e a sua vocação. Espírito Santo, nos ajude, Senhor, para que possamos ser referência, para abençoar muitas vidas. Quantas pessoas aí fora, Senhor, estão amedrontadas, assustadas, estão perturbadas, estão perdendo a paz, muitos lares estão enfraquecidos, Senhor, por falta de estrutura e de bases sólidas, mas nós que pertencemos ao Senhor, nós que estamos sendo moldados, formados na tua presença, que estamos enraizados em ti, Senhor, que possamos ter força, Senhor, para pegar na mão dessas pessoas e conduzi-las até a tua presença, que possamos ser exemplos para aqueles que estão perdidos, para que eles possam se encontrar em ti, Senhor, porque a nossa segurança, a nossa fortaleza, a nossa referência está em ti, Senhor. Nós agradecemos porque o Senhor tem nos trazido até aqui, Senhor, e nos ajude para que possamos atravessar por esse momento difícil, meu Deus, e vermos a tua glória e a tua bênção em cada situação. É o que nós lhe pedimos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus.